criação do pedágio nas estradas federais. Também aprovaram um aumento a partir de janeiro de 60% no salário do funcionalismo público federal. Além do aumento, os funcionários vão receber um abono de 60 mil cruzados. E esse abono vai fazer parte do salário e entra no cálculo do reajuste em fevereiro. Ainda na sessão de hoje, à noite, foi aprovado o decreto legislativo que exclui deputados e senadores do reajuste dado aos funcionários públicos. O decreto terá que ser votado pela Câmara, mas isso só vai acontecer no ano que vem. Muita coisa foi decidida este ano no Congresso Nacional, mas muitos assuntos importantes ficaram para depois do Carnaval. A última sessão de 88 não foi diferente dos outros anos. Sempre no último dia, os parlamentares votam e aprovam todos os aumentos e empréstimos que estavam pendentes. Uma coisa que não tem nenhum cabimento, aprovando-se aqui projetos em quantidade, empréstimos, aumentos, reestruturações, alguns justos, outros nem tão justos, mas numa confusão que não se justifica. Eu espero que no próximo ano isso tenha terminado. Terminada a Constituição e também o ano legislativo, a hora agora é de complementar, regulamentar as leis. E é isso que os parlamentares vão fazer a partir de 15 de fevereiro do próximo ano. Assim que os trabalhos se iniciarem, será formada no Congresso Nacional uma comissão interpartidária. Esta comissão vai escolher e dividir as comissões permanentes, que vão fazer a legislação complementar e ordinária. E existem matérias bastante urgentes, como a lei de greve, a lei do inquilinato e o tabelamento de juros. Essas leis precisam ser feitas em cada momento em que ocorrem diferenças ou desajustes muito grandes. Imediatamente. Não cabem, inclusive, em código. Elas são leis emergenciais, porque tem que acompanhar as modificações e os ajustes financeiros. Se durante o recesso parlamentar o presidente Sarney assinar alguma medida provisória, o Congresso Nacional terá que ser convocado imediatamente em 5 dias. E os 77 deputados estaduais de Minas Gerais vão receber um presentão de Natal. 5 milhões e 400 mil cruzados cada um. É uma gratificação extra. Isso já havia muito tempo, já consta da Constituição Federal, consta da Constituição Estadual, do nosso regimento interno. Não seria eu a fazer sem restrições. Nós temos de cumprir realmente o que a lei determina. Os deputados mineiros ganham por mês 3 milhões e 600 mil cruzados. O PMDB está no governo, mas tem muita gente que acha que não. Por isso, perguntaram hoje ao deputado Ulisses Guimarães. Afinal, qual é o compromisso do PMDB? Veja o que ele respondeu. A única vinculação efetiva que o partido tem é com a sociedade, com os seus problemas, oferecendo propostas, como já ofereceu anteriormente, para resolver esses angustiosos problemas. A seguir, você vai ver os seguintes assuntos. Um empresário vai construir uma ferrovia ligando Cuiabá a São Paulo. E o último leilão do ano para a conversão da dívida bate um recorde. Nós voltamos já já. A grande preocupação dos políticos tem data certa, 15 de novembro do ano que vem. É quando vai ser eleito o novo presidente da República. E por conta disto, tem muita gente de olho na presidência da Câmara dos Deputados. De Brasília, Alexandre Garcia. Antes da sucessão presidencial, durante o recesso, os políticos em geral, e em especial o PMDB, vão ter que resolver a questão da presidência do Senado e da Câmara. O novo presidente da Câmara vai ser o vice-presidente da República até 15 de março de 1990. Por isso é importante a escolha. Até agora, concorriam os deputados Bernardo Cabral, Paes de Andrade e Paulo Mincarone. Mas depois de uma reunião do PMDB, apareceram mais os nomes dos deputados Ibsen Pinheiro, Luiz Henrique, Milton Reis, Carlos Santana e Luiz Roberto Ponte. O quadro pode mudar. Esse é um exemplo de que em política as coisas podem mudar e serve também para a sucessão presidencial. Podem sair alguns favoritos e entrar outros favoritos no lugar desses. Empresários de todo o país estão buscando traçar o perfil do candidato ideal à presidência da República. Para eles, o candidato ideal é a antítese da luta de classes. É aquele que percebe que empresários e trabalhadores são vítimas do mesmo mal: a desorganização da economia, a falta de credibilidade na política e a falta de perspectiva no futuro do país. O candidato ideal junta empresários e trabalhadores na busca das soluções para o país. Por falar em candidato, o ministro Ronaldo Costa Couto reuniu-se hoje com um grupo de jornalistas para mostrar o resultado do check-up que ele fez. Pulmões limpos, coração de jovem e pressão 12/8.
Parecia até boletim médico de alguém que está se preparando para alguma coisa. Empresários da indústria se reúnem em Brasília e se queixam da contribuição social, o novo imposto que vão ter que pagar para financiar a Previdência. Mas o governo diz que não pode abrir mão desse dinheiro por causa das novas despesas criadas pela Constituição. O ministro da Previdência, Jader Barbalho, e os representantes das indústrias se encontraram no Fórum sobre Seguridade Social, promovido pelo jornal O Globo. Os dirigentes da CNI e das federações estaduais da indústria falaram do peso que as empresas sentem diante dos novos encargos. Agora mesmo, em outubro, o Brasil registra uma queda na sua produção industrial superior a 7%. E uma parte dessa queda é fruto da diminuição da carga horária nas empresas. Como também nos preocupa, nos apavora essas novas obrigações, inclusive para cobrir o déficit ou as deficiências de recursos da Previdência Social. A Previdência Social, neste momento, não tem como abrir mão desta receita para fazer face ao elenco de medidas previdenciárias que foram estabelecidas no texto da Constituição, como a atualização de aposentadorias e pensões, como incorporação dos benefícios urbanos aos trabalhadores rurais, enfim, todo o elenco de benefícios estabelecido no texto constitucional. E o último leilão do ano para conversão da dívida externa bateu um recorde hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. A Bolsa de Valores de São Paulo nunca recebeu tanta gente interessada na conversão da dívida brasileira. Desta vez, nenhum dos grandes credores estrangeiros deixou de mandar representante. Ao todo, 40 corretores participaram atentamente do leilão. Isso demonstra que o investidor estrangeiro, apesar dos problemas que a economia brasileira enfrenta, o investidor ainda acredita muito mais no Brasil do que o investidor nacional. Os leilões para a conversão de parte da dívida externa brasileira em investimento geralmente começam com um desconto chamado deságio de 0,5%. Só que desta vez em São Paulo, para surpresa de todos, já no primeiro lance, os credores ofereceram um desconto de 15%. As propostas evoluíram em tempo recorde. O primeiro lote de títulos foi vendido com deságio de 49%. O segundo lote teve um desconto de 18%. Em menos de uma hora, 150 milhões de dólares da dívida externa brasileira se transformaram em investimentos nas empresas nacionais. Para o Banco Central, o leilão foi um sucesso. Acho que é importante para o país, acho que isso traz novos investimentos, cria novos empregos, cria impostos e acho importante o processo. Nos 10 leilões deste ano, quase 2 bilhões de dólares da dívida externa foram convertidos em investimentos. O próximo leilão vai ser em janeiro, em Fortaleza. Um dos maiores projetos liderados por um empresário privado pretende aproximar a agricultura do centro-oeste ao litoral. Veja os detalhes com Paulo Henrique Amorim. A vaca está indo para o brejo, mas como diz um amigo meu, não vai chegar lá. Vejam só, a Sudan, a Superintendência da Amazônia, aprovou hoje um projeto de 1,7 bilhão de dólares para construir a Ferronorte. É uma ferrovia que vai sair de Cuiabá e vai até Santa Fé do Sul, no noroeste de São Paulo. E daí, através da FEPASA, até o Porto de Santos. A ferrovia vai transportar milho, soja, arroz, carne, tudo produzido na região da nova fronteira do centro-oeste do país. A Sudan entra com 1/3 do dinheiro. O resto vai ser tocado pelo empresário Olacir de Moraes, conhecido como o rei da soja, que pretende interessar no negócio muitos produtores dessa região. A ideia é começar a obra nas duas pontas, em São Paulo e no Mato Grosso, em junho do ano que vem. O que Olacir de Moraes me disse hoje foi o seguinte, abre aspas, eu me sinto perfeitamente preparado para tocar isso imediatamente. Fecha aspas. O que eu ouvi hoje de um político que tem conversado muito com o presidente Sarney foi o seguinte, o presidente vai fazer em janeiro uma reforma administrativa, política e econômica. Quanto à reforma administrativa, vai atingir 5 dos atuais ministérios. Tem um deputado do PFL baiano, João Alves, que há décadas está na Câmara e há décadas presidia a Comissão de Orçamento. Pois nessa legislatura não deram a presidência da Comissão de Orçamento ao João Alves. Ele não se chateou e disse a um amigo, aqui só quem sabe fazer direito o orçamento sou eu. Essa Câmara não vai saber fazer o orçamento sem mim. Pelo jeito, a maldição do João Alves se concretizou.
Nossos próximos assuntos. Brasília ganha uma maquete que vai ser exibida em todo o país. E Paulo Francis analisa o diálogo dos Estados Unidos com a OLP. Os Estados Unidos e a Organização para a Libertação da Palestina realizam a primeira conversação direta, depois de 13 anos, nesta sexta-feira na Tunísia. Este diálogo é o principal resultado da sessão extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas. A reunião foi transferida para Genebra, na Suíça, porque o governo Reagan negou o visto para o líder palestino Yasser Arafat falar na sede da ONU, em Nova York. O repórter Pedro Bial, enviado especial da Rede Globo, acompanhou a reunião da ONU na Suíça. A Assembleia das Nações Unidas serviu como um véu para encobrir negociações secretas entre palestinos e americanos. O discurso de Arafat, por exemplo, foi submetido palavra por palavra à Casa Branca antes de ser pronunciado nas Nações Unidas. As repetidas declarações do líder palestino repudiando o terrorismo, aceitando a existência de Israel ao reconhecer as resoluções 242 e 338 da ONU, fizeram do líder palestino o grande vitorioso dessa conferência. Ontem à noite, em Washington, o secretário de Estado norte-americano, George Shultz, anunciou a disposição norte-americana de negociar com a OLP depois de um rompimento que durou 13 anos. O governo israelense, o único a repudiar a decisão americana, ficou isolado. O ministro das Relações Exteriores, Shimon Peres, disse que esse era um triste dia para Israel. Para o governo israelense, o início das negociações americanas com a OLP vai gerar uma escalada terrorista no Oriente Médio. É a pior crise já vivida entre Israel e Estados Unidos. Ainda não foi anunciado o representante palestino no encontro, mas Yasser Arafat desembarcou hoje cedo em Berlim Oriental, a caminho de Tunis. O entendimento entre palestinos e americanos é a chave de ouro do ano de 1988, quando a diplomacia tomou o lugar da intolerância e que pode ter como conclusão a frase de Arafat dita na entrevista coletiva de ontem à noite. A paz é como o amor, precisa de dois para se fazer. Um outro dado que tem que ser considerado aí é que a Frente Democrata para a Libertação da Palestina, apoiada pela Síria, rejeita as declarações feitas em Genebra por Yasser Arafat. A frente só concorda com o reconhecimento do direito à independência da Palestina e atribui a mudança de posição dos Estados Unidos à revolta nos territórios árabes ocupados. Em 24 anos, a Organização para a Libertação da Palestina passou de grupo terrorista a uma espécie de governo no exílio. A OLP representa um Estado que na prática ainda não existe, a Palestina, mas já é oficialmente reconhecido por mais de 60 países. Um conflito de 40 anos no Oriente Médio pode estar chegando à paz. Quando a ONU aprovou a criação de Israel há 40 anos, dividiu a antiga Palestina num Estado árabe e um Estado judeu. Os países árabes não aceitaram a divisão. Começou a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Em outra guerra, em 67, Israel ocupou a faixa de Gaza e a Cisjordânia, onde os palestinos querem criar um Estado independente. O líder palestino Yasser Arafat falou pela primeira vez na ONU em 74. Ele disse: "Venho com um ramo de oliveira e um fuzil. Não deixem este ramo cair da minha mão." A Organização para a Libertação da Palestina tinha na época 10 anos e era acusada por atentados terroristas no mundo inteiro. Mas foi admitida como observadora na ONU. Em 82, durante a invasão israelense, a OLP foi expulsa do Líbano e se transferiu para a Tunísia. Há um ano, os jovens palestinos que vivem nos territórios ocupados começaram a atacar o exército de Israel com paus e pedras. Mais de 300 pessoas já morreram na revolta palestina. E há exatamente um mês, o Congresso Palestino no exílio declarou a independência da Palestina. E agora tenta obter pela diplomacia o que não conseguiu em 40 anos de luta. A Assembleia Geral da ONU pediu a realização de uma conferência internacional sobre a paz no Oriente Médio e a retirada israelense dos territórios árabes ocupados. Os Estados Unidos votaram contra, mas como Yasser Arafat renunciou à luta armada e reconheceu o direito à existência de Israel, o governo Reagan começa a negociar com os palestinos. O comentário de Paulo Francis.
Ronald Reagan reconheceu oficialmente a existência do povo palestino. Isto parece bobagem. Todo mundo sabe que os palestinos existem e que estão em revolta há mais de um ano contra a ocupação israelense. Mas um povo só existe de direito quando lhe reconhece um governo que lhe confere uma identidade nacional. E foi isto que Reagan fez ontem, inequivocamente, por Yasser Arafat e a OLP. Quem diria? Este suposto simplório que é Ronald Reagan não só restabeleceu relações harmoniosas com a URSS, congeladas desde 1945, como acabou com o tabu de que Israel tem sempre razão no Oriente Médio. Reagan fez e mudou a história. Há um ano, Brasília foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade. Para comemorar a data, foi construída uma grande maquete da capital. Esta noite, ela foi mostrada pela primeira vez no Museu de Arte Moderna, no Rio. Esta é a maior maquete de uma cidade já feita no mundo. Pesa 2 toneladas, mais de 3.000 piscinas, milhões de árvores e 20.000 edifícios foram montados numa área de 170 metros quadrados, que corresponde a um apartamento de 4 quartos. A maquete reproduz com precisão a cidade de Brasília nos dias de hoje. É um marco da história do urbanismo. O trabalho durou um ano. Foi encomendado pelo ex-governador de Brasília e atual ministro da Cultura, José Aparecido. O projeto e a execução são de autoria dos arquitetos Antônio José de Oliveira e Fernando Cosmelli. A maquete tem 98 painéis. Foi feita com madeira, isopor, acrílico e PVC, um tipo de plástico. Em 87, custou quase 9 milhões de cruzados. Hoje, está avaliada em 100 milhões. A maquete também vai ser exposta nas principais capitais do país. Depois vai ocupar definitivamente o Salão Negro no Congresso. A maquete comemora o reconhecimento de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. É a primeira e única obra moderna tombada pela Unesco. A capital é uma cidade única e é para durar a vida toda. De modo que eu me felicito de ter concebido a cidade na escala do Brasil definitivo. Você vai ver a seguir uma noite de definições na penúltima rodada da Copa União. E o campeão mundial de boxe, Mike Tyson, se envolve em nova confusão, desta vez com outra mulher. Uma notícia triste. Morreu agora à noite em São Paulo a menina Débora Regina de Moraes, de 5 anos. Há uma semana, Débora havia recebido parte do fígado da mãe, Jane, numa cirurgia inédita realizada pela equipe do Dr. Silvano Raia. No último boletim divulgado, o médico explicou que a morte cerebral de Débora já havia acontecido há 2 dias, durante uma sessão de hemodiálise para filtragem do sangue. Bem, vamos ao futebol. Os pênaltis fazem o drama da última noite do ano na Copa União. 4 dos 10 jogos foram para decisão por pênaltis. Em cada cobrança, o destino dos times: classificação ou rebaixamento. Em Santa Catarina, Caio bate o córner para o Criciúma e faz um golaço olímpico sobre o Grêmio. Vale a pena ver de novo, veja aí. Criciúma 1, Grêmio 0. Ataque do Grêmio. Bola na área. Cuca dá uma meia bicicleta, o zagueiro Laguna se atrapalha e marca contra. Grêmio 1, Criciúma 1, no tempo normal. Nos pênaltis, Jair bate para o Criciúma, Gomes defende para o Grêmio. Quase que a bola entra. Aí foi a vez de Lauzemir. Ele bate e define a vitória do Grêmio. 6-5 nos pênaltis. Em São Januário, no Rio, o Vasco, melhor time de campanha na Copa até agora, venceu o América. Paulo Roberto bate a falta, Hernani faz de cabeça. Vasco 1, América 0. No Recife, jogaram Santa Cruz e Bahia. Pereira bate a falta, o goleiro falha no toque de Marquinhos. Bahia 1-0.
O empate do Santa veio logo depois. Reinaldo bate uma falta sem nenhuma chance para o goleiro Sidmar. 1-1. E o Santa vira o jogo no segundo tempo. Depois do escanteio, Alexandre define a partida. Santa Cruz 2, Bahia 1. No Couto Pereira, o Cruzeiro apronta em cima do Coritiba. Falta para o Cruzeiro. Heriberto acerta no ângulo do goleiro Rafael. Cruzeiro 1-0. Agora o ataque do Cruzeiro. Careca dá para Heriberto, que deixa para a entrada de Hamilton. Vamos ver. E Hamilton bate no canto sem defesa. Final, Cruzeiro 2, Coritiba 0. Vamos agora aos jogos do Grupo A. Em Porto Alegre, Inter e Sport. A bola sobra na área para Zico, livre. Ele entra e coloca no canto. 1-0 para o Sport. Corner para o Inter. Na sobra de bola na área, o artilheiro Nilson é quem vai marcar. Olha aí. 1-1. No segundo tempo, a reação do Inter. Casemiro faz um carnaval pela direita. E senta na área. Nilson pega de primeira. Internacional 2, Sport 1. Mas o Sport também está vivo. Betão da direita levanta na área. Nando é mais rápido do que Tafarel. 2-2. A virada do Sport. Nando dá para Edson, que chuta livre na saída do goleiro Tafarel. 3-2 para o Sport. Mas o Inter não se entrega. E no finalzinho, Luiz Fernando acerta do meio da rua, no canto. Tempo normal, placar Internacional 3, Sport do Recife 3. Na cobrança de pênaltis, o lateral João Luiz do Inter toma distância e chuta para fora. Aí veio Betão, que cobrou com categoria e definiu a vitória do Sport. 5-4 nos pênaltis. Em Salvador, Vitória e Portuguesa fizeram um jogo de muitos gols e confusão. Pênalti. Doroteu faz 1-0 para o Vitória. A Portuguesa reage depois do escanteio. Quita toca de cabeça. Jorginho também de cabeça empata o jogo. Segundo tempo. Mais uma vez, um pênalti a favor do Vitória. E mais uma vez está lá o Doroteu. E ele confere 2-1 para o Vitória. E o Vitória queria mais. Edevaldo faz um carnaval na área e acaba marcando esse golaço aí. E Vitória, 3-1. Mas a Portuguesa não desiste. E depois da boa jogada de Jorginho, Quita diminui. Vitória 3, Portuguesa 2. E aí começou uma grande confusão no campo. O massagista do Vitória se machuca quando entra em campo para atender um jogador. Aí vem o Quita da Portuguesa e arrasta o massagista para fora do campo.
Bom, o que aconteceu depois foi só violência, muito soco, entrada da polícia em campo e a partida terminou mesmo com Vitória 3, Portuguesa 2. No Mineirão, em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense ficam no 0 a 0. Nos pênaltis, Cacau marca para o Atlético do Paraná. Mas o grande herói é o goleiro Marola. Gerson bate para o Atlético Mineiro e Marola defende. Foi, aliás, o quarto pênalti que ele defendeu. Final, Atlético Paranaense 2, Atlético Mineiro 1 nos pênaltis. No Serra Dourada, Goiás e Flamengo não saíram do 0 a 0. E a decisão foi para os pênaltis. O goleiro Eduardo, esse aí do Goiás, foi o grande herói. Ele defendeu 3 pênaltis. Este aí foi batido pelo Sérgio Araújo. Eduardo defendeu, vibrou e depois bateu o pênalti que definiu a vitória de Goiás por 6 a 5. O goleiro do Goiás foi o herói neste jogo. No Maracanã, o Fluminense passou pelo São Paulo. Uma tabela entre Zé Maria, Robert e Cacau. Cacau entra na área, passa por 2 adversários e marca um golaço. Veja o replay aí. Fluminense 1, São Paulo 0. Em Moça Bonita, no Rio, Bangu e Palmeiras empataram em 1 a 1 no tempo normal de jogo. Na decisão por pênaltis, o Bangu venceu por 4 a 3. Faltando uma rodada para o final do segundo turno da Copa União, a situação das duas chaves é a seguinte. No grupo A, em primeiro, São Paulo e Sport Recife com 18 pontos. Em terceiro, Flamengo e Atlético Mineiro com 17. Em quinto, Portuguesa e Internacional com 16. Em sétimo, Atlético Paranaense com 15. Em oitavo, Goiás e Palmeiras com 14. Em décimo, Bangu com 13. Em 11º, Vitória com 12. E em último, Fluminense com 10. No grupo B, o Vasco já é o campeão com 24 pontos. Em segundo, Corinthians e Cruzeiro com 20. Em quarto, Coritiba e Bahia com 18. Em sexto, Botafogo com 17. Em sétimo, Santos com 16. Em oitavo, o Santa Cruz com 12. Em nono, Grêmio com 11. Em décimo, Guarani com 9 pontos. Em 11º, o Criciúma com 8. E em último, o América com 7 pontos ganhos. Bem, os números estão aí, né? As chances de cada um na última rodada você vê com Juca Kfouri. Bem, a situação no grupo A não é para cardíaco. O Sport e o São Paulo dependem deles mesmos, contra o Vitória em Recife e o Goiás no Morumbi. Parece fácil. Mas Flamengo, Portuguesa e até o Atlético Mineiro ainda têm chances, por remotas que sejam. No grupo B, o Vasco garantiu a liderança também no retorno e termina o ano como o melhor time do país, mesmo que perca no domingo para o Criciúma, vejam só. O Cruzeiro ganhou 3 pontos em Curitiba e vai brigar com o Corinthians pela classificação. Os dois estão iguais em pontos com 20, em vitórias com 5 cada um. E o Cruzeiro joga contra o Santa Cruz no Mineirão com a vantagem de ter um saldo de 8 gols. O Corinthians vai a Campinas pegar o Guarani com um saldo de 6. Mas no grupo B, mesmo perdendo hoje, o Bahia já está classificado pela soma geral de pontos, devendo agradecer ao Vasco. Na luta para fugir do rebaixamento, a coisa tá feia para Palmeiras e Bangu e feíssima para o Santa Cruz. Mas Botafogo, Corinthians, Atlético do Paraná e Vitória também estão ameaçados. Domingo vai ser uma rodada daquelas de assistir com o coração na mão. No ringue de boxe, a violência pode render ao campeão mundial Mike Tyson até 20 milhões de dólares numa luta, né? Já no escuro de uma discoteca, carícias ousadas em mulheres acompanhadas podem custar caro ao campeão. A terapeuta Lori Davis, de 29 anos, diz que foi agarrada por Tyson dentro de uma discoteca em Nova York no sábado. E agora vai exigir na justiça uma indenização de $1 milhão pelo que ela chama de trauma, choque e angústia. O campeão, segundo ela, teria colocado a mão por baixo do vestido e agarrado as nádegas de Lori. Foi a segunda mulher que acusou Mike Tyson de abuso sexual na mesma noite. A outra não quis se identificar. Por hoje é só. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite para você. ZYA 508, Rede Globo, Brasília. Bom dia, Brasil. De segunda a sexta, 7 da manhã.
Jornal da Globo. Oferecimento Whisky Passport. A Escócia é o lar de Passport. Legítimo Scott Whisky. Opa! Oi, amigo, tudo bem? Quero lembrá-lo que temos um encontro marcado na unidade militar, onde iniciamos a nossa aprendizagem profissional. Todo mundo que prestou o serviço nos últimos 5 anos deve estar lá entre 9 e 16 de dezembro. Vamos rever os amigos, trocar umas ideias e atualizar nossos dados cadastrais. Porém, o mais importante é incentivar os mais novos, pois a nossa experiência no serviço militar é a garantia da soberania nacional. Serviço Militar, a segurança do Brasil em nossas mãos. Boa noite. A Secretaria da Receita Federal garante que vai moralizar de vez os consórcios. Moralizar e proteger o interesse dos consorciados que até agora vem pagando pela eventual irregularidade da empresa que administra o consórcio. 3 medidas nesse sentido já foram aprovadas. A primeira altera a penalidade. Antes, quem cometia irregularidades era submetido a multa sempre muito alta. A Receita, às vezes, fazia até vista grossa, só para não aplicar a multa que, na prática, nem podia ser cobrada. Agora, as penalidades são proporcionais à gravidade da infração. A segunda medida está padronizando a contabilidade de todas as administradoras de consórcio. Fica mais fácil fiscalizar. Antes, a Receita, às vezes, não conseguia nem interpretar a contabilidade. E a terceira medida obriga as empresas a acreditarem aos consorciados a taxa máxima de rendimento do overnight. As empresas podem e devem aplicar o dinheiro pago pelos consorciados no mercado aberto. Tinha muita gente ficando com uma boa parte do rendimento. Isso agora está proibido. Mas não é só isso não. A Receita promete para daqui a alguns dias mais medidas muito fortes que devem acabar de vez com a dor de cabeça de 3.200.000 consorciados em todo o país. A ideia é deixá-los autoprotegidos e sem a necessidade de fiscalização permanente do governo. Os próprios associados vão ter recursos para se defender. As providências atingem todo mundo, elas valem até para os consórcios de eletrodomésticos e vão dar uma boa esperança para o pessoal do consórcio Goodway do Rio de Janeiro, que quebrou e até hoje não devolveu o dinheiro para quem estava pagando em dia a sua mensalidade. Bom, a novidade do dia no mercado financeiro ficou por conta do ouro no exterior. Foi anunciada a descoberta de um substituto para a platina, que hoje é usada largamente nos catalisadores de escapamentos de carro. Tem muita gente estocada até o pescoço e que agora vai ter que vender a platina porque apareceu uma alternativa mais barata para a fabricação desses catalisadores que funcionam como agentes antipoluentes. O preço da platina desabou e trouxe junto o preço do ouro. A onça caiu $9 em Nova York. Foi o que segurou aqui no mercado interno os preços do ouro e do dólar. O ouro caiu 250 cruzados, o que dá menos de 2%, e fechou em 15.190. E o dólar, que tinha subido 10 cruzados durante o dia, acabou fechando no mesmo preço de ontem, 1.120 em São Paulo e no Rio. No câmbio oficial, o preço de amanhã vai ser de 668 cruzados e 96 centavos. E a diferença cai de mais de 69 para 67,1%. A taxa do overnight voltou a subir de 34,9% para 35,6%. O rendimento bruto do overnight, projetado para o mês inteiro, sobe de 28,4% para 28,7%. O rendimento do overnight subiu, mas a projeção de inflação via OTN fiscal não subiu. Ela continua em 27,5% e a OTN fiscal vale amanhã 5.387 cruzados e 86 centavos. E as bolsas em alta hoje, de 1,5% em São Paulo e 1,7% no Rio. É possível que o Ministério da Fazenda tenha novidades nos próximos 15 dias sobre a regulamentação do mercado do ouro. As empresas que vendem ouro a prazo para o investidor continuam trabalhando à margem da lei. São as empresas que vendem ouro através de carnês e que no final do pagamento prometem entregar o metal. Hoje, o consumidor que eventualmente se sentir lesado não tem a quem recorrer. Não há legislação que o proteja. Pode ser que essa regulamentação saia ainda antes do fim do ano. E aí as pessoas vão poder comprar o seu ouro em paz e pagar os seus carnês em paz, sob a proteção da justiça. Uma boa noite para você e até amanhã. Temperatura máxima. Verão na Globo. Clube
Clube da Imprensa e FENAGE apresentam Geraldo Azevedo em Quem Canta Seus Males Espanta. Dia 16 às 10 da noite no Gran Circular. Ingressos na bilheteria do Circo e na FENAGE. Patrocínio Fundação Cultural IFOF. Apesar da história desse filme ser ficção, os eventos apresentados envolvendo fenômenos psíquicos não estão só no terreno das possibilidades, como poderiam até ser bem verdadeiros.